Então, pessoal, chegamos aqui no level 2, tá? E o que a gente vai trabalhar agora? Primeiramente, a gente vai trabalhar com as texturas iniciais, que é o piso, a parede e o rodapé, tá? Para a gente carregar uma textura, o ideal é a gente sempre trabalhar com default, depois criar para clicar a textura. Como assim? Se a gente tiver com uma textura selecionada, a gente não pode vir aqui e criar uma textura a partir dessa, tá? Eu acho que isso é um vício ruim, pode acabar ocasionando alguns problemas no seu trabalho. Então sempre que a gente for trabalhar com textura nova, a gente clica no default, depois a gente clica nesse botãozinho aqui para criar o material, certo? Com essa abinha aqui de criar o material, a gente carrega a nossa textura neste botãozinho aqui, ó, de procurar material por arquivo de imagem, tá? Clicou nesse botãozinho, a gente vai até a nossa página, até a nossa pasta de texturas, tá? Que eu disponibilizei para vocês. Lembrando, lá no link do vídeo no Facebook, tá? Então quem não curtiu ainda, quem não foi lá no Facebook, vá no Facebook do Manual 3D. Então aqui a textura que a gente vai utilizar no chão é essa madeira aqui, certo? Carregou o nosso material 10 centímetros, eu sei que já vai ficar pequeno, então eu já venho aqui e já aumento um pouco, vou colocar 100 aqui pra gente ver como é que vai ficar no nosso piso. Lembrando que a gente tem que entrar no grupo para aplicar a textura, tá? Então nada de aplicar a textura assim por fora do grupo, certo? A gente entra no grupo primeiro, clica aqui em quadradinho para selecionar a textura e aplica ela no chão. Eu tô achando ela um pouco pequena, tá? Então eu vou aumentar esse número aqui de 100 para 170. Maravilha, perfeito. Vou fazer o mesmo procedimento para a parede e para o rodapé, tá? Vou clicar no Default e do Default, Novo Material. Novo material, vou abrir aqui minha textura da parede, tinta branca, vou aumentar aqui para 100, provavelmente vai ser um tamanho legal. Vou entrar no grupo novamente, tá? Já estou no grupo. Vou aplicar nessa primeira parede, vou segurar o Shift e aplicar nessa segunda parede. Por quê? Porque o Sketch vai entender que como eu apliquei a textura aqui e ela estava branca, né? Eu substituí a branca por essa aqui. E apliquei nessa outra aqui que estava branca apertando no Shift, o que ele entendeu? Ele entendeu que eu queria aplicar essa textura em todas as texturas, né, que estavam brancas, assim como essa primeira aqui. Certo, agora vamos aplicar a textura no rodapé. Creio que vocês não vão entender o que que vai acontecer agora, mas na hora que a gente for utilizar o V-Ray, vocês vão entender. Eu vou carregar a textura do rodapé aqui, como essa aqui, mancha 01, tá? Essa aqui, ó, mancha 01. Vou colocar aqui 150 centímetros e vou aplicar ela no meu rodapé. Basicamente, quando a gente for fazer a renderização, a gente vai mandar o V-Ray colocar mais reflexo nas áreas brancas e menos reflexo nas áreas cinzas, tá? Causando aí um defeito de reflexo no material, que é o que ocorre naturalmente nos materiais, tá? A gente consegue um efeito de mais realismo na nossa renderização. Certo, com as texturas aplicadas, agora a gente vai começar a importar os blocos, tá? Vai ser a janela e a porta nesse primeiro caso. Então, como é que eu gosto de fazer para importar os blocos? Eu sempre gosto de trabalhar com bibliotecas, tá, pessoal? Eu disponibilizei esses arquivos aqui, que são os blocos que a gente vai utilizar na aula, tá? E eu sempre venho aqui na biblioteca, escolho o material que eu quero, pego, por exemplo, a porta e arrasto ela e levo ela até o meu arquivo, tá? No caso, eu trouxe ela aqui para dentro. Agora eu vou utilizar essas âncoras aqui, ó, essas vermelhinhas, para rotacionar o meu objeto, tá? No caso, ela vai abrir para lá, né? Rotacionar o meu objeto. Opa. E colocá-la no lugar. Talvez vocês possam ter, tá, uma certa dificuldade aí para colocar esses objetos assim tão precisamente no lugar, mas isso, gente, a gente só consegue com prática, tá? Tem algumas dicas que a gente pode levar em consideração para melhorar nossa habilidade em navegação e posicionamento de objetos, mas se eu for explicar aqui vai ficar um pouco longo, então vou fazer um vídeo especificamente para isso, tá? Explicando como é que faz para melhorar essa habilidade aí. Fiz com a janela da mesma forma que eu tinha feito com a porta e vou usar a ferramenta Scale, tá? Fiz com a porta também, esqueci de falar, atalho S no teclado, para poder aparecer essas âncorazinhas e eu poder alterar a escala do meu objeto, tá? Dessa forma, eu já tenho aqui aplicado a minha textura e os meus blocos.